Boa noite. Vamos entrando aí, gente. Bruna Pitaluga não perde uma, né? Oi, 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 todo mundo aí, vamos entrando. Todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo conseguindo ouvir, todo mundo conseguindo me ver? Estão ouvindo a musiquinha aí? Oi, Paitu! E tu é aquele lugar que as coisas são grandes, né? Interior de São Paulo, interior! Boa noite para todo mundo. Natália, já te chamo, tá? Só tô esperando o pessoal entrar. Lipe Soares. Franciele tá menos chata hoje, meu filho? Alô, Pernambuco! É isso aí. O pessoal do Nordeste tá muito presente aí no meu Instagram. Tô gostando de ver. Bastante gente mandando pergunta. Fico muito grato. É chato assim, Franciele? É que hoje você não tá chato, mas de vez em quando você é. Vamos entrando aí, pessoal. Eu gosto de começar com essa música, sempre. Cadê as minhas barrigudinhas aí? Dá um oi aí, minhas pacientes. Cadê todo mundo? Alô, Rio de Janeiro! Tá bom, Francélio, você é legal, beleza. Deve estar comendo besteira em casa, certeza, né? Certeza. Vale marido e ex-paciente, principalmente vocês. Aí, eu não pude passar lá, né, bicho? A hora que eu passei lá para conhecer o bebê, já estavam limpando o quarto. Francélio tá de prova. Sábado foi tenso. Todo mundo chegando, Natália, já vou te chamar, deixa só o pessoal chegar, porque depois que chama duas pessoas eu não consigo ver muito bem quem tá mandando mensagem. Começou as perguntas de percentil. Gente, já falei sobre isso, né? Cada bebê tem um peso. E hoje não é dia de falar de percentil. Hoje a gente vai falar sobre nutrição. Mas pode deixar que a gente vai fazer uma live aí só sobre percentil para vocês entenderem. Vamos começar? Chamar a Natália. Taturci! Boa noite! Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá falhando aí. Tá falhando. Não, travou. Será que é minha internet? Porque a sua tava tranquila, né? Mais ou menos. Não tô conseguindo te ver e não tô conseguindo te ouvir ainda. E agora? Se você estiver usando o Wi-Fi, às vezes desliga, vai para o 3G, 4G que fica melhor. Porque a sua imagem está bem ruim.
Foi? 4G agora. Melhorou? Beleza, melhorou muito. Ó, boa noite. Tudo bem? E... O Wi-Fi não Tudo funciona para bem com essas coisas. você? Tudo bem, graças a Deus. Muito Pois é, trabalho eu hoje pensei que aí? fosse problema só do meu. Não, então, o Wi-Fi geralmente não fica bom para fazer live. Eu já aprendi isso. Muito, Bom saber. muito trabalho por aí hoje. Graças a Deus. Sempre. E Brasília, tá quente, tá frio? Como é que tá o tempo aí? Então, Brasília está começando aquela fase do deserto. Já está começando a ficar bem seco. Deserto do Saara. Aí de dia faz calor, de noite dá um ventinho friozinho. Eu que sou friorenta, eu não gosto do frio da noite, não. Entendi, entendi. Coisa boa, coisa boa. Eu não conheço Brasília ainda, só passei em aeroporto. Tem que fazer uma visita para vocês. Tem que vir mesmo. Tem que, inclusive, vir conhecer a clínica para começar a atender aqui em Brasília também. Olha para isso. Franciele, anota aí, Franciele. Mais um lugar. Franciele fica doida. Ah, Ah, oi, doutora! a Doutora Bruna aí. Bruna, tá aí? Um beijo. Bruna é demais. Ela não perde uma. E amanhã tem live dela. Ô, Bruna, você marcou uma live junto com a minha live de autismo quinta-feira. Ih, vou ter que colocar um olho em cada live O que aqui, que eu sim. faço com você, Bruna? Vamos. Então a minha quinta também, Bruna. Vou te Vamos mudar matar, essas menino. lives, gente. Eu vou Cada ver um se eu num consigo dia. programar a gente fazer um pouquinho mais tarde, alguma coisa assim. Gente, vamos dar um início então. Bom, chamei Natália, porque Natália é nutricionista, tem uma experiência pessoal muito legal com gestação, com recuperação do corpo, né, com toda essa questão de estar bem equilibrada para gestar. Isso é um ponto que eu tenho pegado bem aí com vocês, os pilares de equilíbrio da gestação, né? Tanto que a gente começou a fazer as lives aí com Bruna Pitaluga, falando de metabolismo, depois a gente teve live de saúde mental, e agora vamos ter live com uma nutricionista explicando o ponto de vista nutricional. Então a gente tem que tentar entender quais são os pilares que a gente tem que ter para engravidar. E quando a gente fala dos pilares, não é só a questão da mulher, é o casal. Né? O casal resolveu engravidar. Vamos melhorar, então, todos os pontos de vista. A saúde mental do casal está legal, o relacionamento está legal, vocês estão se alimentando bem, foi no nutrólogo, está tudo equilibrado, né? Toda essa questão. E além da questão, oi mãe, mãe. Além da questão dos suplementos que são necessários para a gestante, né? Lógico que alguns suplementos são usados para todas as gestantes, outros são os suplementos individuais. Só que a gente, como médico, às vezes eu falo que falta um pouco de conhecimento da nutrição materno-infantil, né? Eu comecei a entender um pouco mais de nutrição materno-infantil por conta dos fetos restritos. E eu tenho um acompanhamento muito legal aqui com duas nutricionistas que a gente troca muita ideia e vê muito resultado. Então, eu comecei a me interessar muito por essa questão de estar muito bem equilibrado para ter uma gestação tranquila, né? Natália, se apresente, por favor. Muito obrigado Exatamente. pela disposição Eu que de agradeço esse chegar em convite. casa e ainda ter que gravar live. Ela tem filha também, tem que chegar, cuidar da comida para menino, fazer tudo. Ah, Fale de você aí não. para gente. Hoje o pai ficou por conta da janta, tá cuidando lá para Oi, eu poder estar aqui. coisa boa. Mas me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Natália Tartucci, eu sou nutricionista em Brasília. Hoje eu atendo saúde da mulher, é o que eu mais gosto, em todas as fases, mas eu acho que até devido ao meu histórico mesmo, quem me Conta pra conhece, gente. inclusive pelas redes sociais, acaba indo na fase da pré-concepção das tentantes, das gestantes, do pós-parto, né? Porque eu, para falar a verdade, eu posso até afirmar que eu voltei a trabalhar mesmo com nutrição. Na verdade, eu comecei mesmo a trabalhar com nutrição depois que a minha filha nasceu. E justamente porque eu sentia necessidade e como não era a minha especialidade na época, eu não conseguia
achar alguém que pudesse me trazer as respostas que eu queria, então eu mesmo tive que correr atrás e fazer a minha própria especialização. Muito legal, muito legal. E a sua gestação, você teve um acompanhamento na época da gestação? Você estava bem do ponto de vista nutricional ou acabou sendo uma coisa assim meio louca? Olha, posso te dizer que ela foi planejada, então a parte da pré-concepção foi feita para a época, para o que eu entendia na época, foi bem feita. Hoje, com certeza, eu olho para Melhorar. trás e falar, poderia ter mudado algumas coisas, mas tanto que eu não tive dificuldade alguma, foi bom a parte da pré-concepção. Porém, durante a gestação, eu senti realmente o que as gravidinhas falavam para mim no consultório, que às vezes, como eu nunca tinha sido mãe, às vezes eu nem conseguia assimilar muita coisa. A gente ficava muito na teoria, né? Falava, até parece que ela tá querendo comer tudo isso. Ah, Sim. até parece que ela tá com esse sono todo. Então, quando a gente passa pela experiência, realmente muda o nosso O ponto povo não de entende, vista. né? Para vocês, mulheres, é difícil entender quem não teve nenhuma gestação. Para a gente, homem, então, é frescura. Não está com sono, não está comendo de ansiedade, mas a gente sabe que muda tudo, vira uma É. bagunça, né? Exatamente. Passar por isso, né? Passar por isso na pele, faz a gente realmente ter mais noção e entender mais ainda, inclusive, a parte teórica, né? E colocar para a prática. E o pós-parto, como é que foi? Essa O fase. pós-parto, o pós-parto eu posso te falar que eu assisti até a sua live, eu esqueci o nome da doutora agora, mas da parte da psicologia, né? Raíssa. Que isso. O meu pós-parto, eu acredito que eu tive um baby blues ali que foi um pouco intenso. Mas na parte nutricional, eu posso te garantir que foi impecável. Eu fiz em mim o que eu realmente gostaria que todas as minhas gestantes pudessem ter feito, o pós-parto, na verdade, né? Hum. E, inclusive, eu acho que até para testar mesmo, né? Sabe aquela coisa assim, peraí que eu vou Vê se fazer aqui, funciona. vamos ver se esse negócio dá certo mesmo. E hoje, assim, E graças gente, a Deus deu certo. sim, Natália é musa aí do Instagram, mamãe com corpão. Mas, assim, com certeza hoje você se identifica muito mais com o seu corpo do que antes. Porque você Sim, consegue ver resultados no pós-parto. Porque eu acho que, assim, as mães, elas acabam achando que depois da gestação não tem como recuperar o corpo, né? Lógico que existe olha, possibilidade. eu E tem não gente que tinha fica melhor, cinturinha né? antes que eu tenho hoje. Fica muito melhor, né? Porque Fica, preocupa, né, em se cuidar. Então não tem essa, sim. porque a mulher pariu, acabou a mulher, gente. Não, não tem isso. Tem que se cuidar e às vezes consegue recuperar toda a questão de diastase abdominal, né? A parte nutricional É, também. É bem legal. Bom, gente, separamos sim. algumas perguntas que a gente sempre faz, algumas coisas que forem pertinentes, nós vamos responder também no final. Então, assim, o que não for muito pertinente, realmente não tem como a gente parar para responder, porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Não é live com Bruna, né? Porque Bruna quer 2 horas de live e ainda quer programar mais. Eu com ela, a Mas a gente não gente também para de quer. falar. É A gente bom, também quer né? 2 horas Mas da é muito Bruna. legal. Esse tema que a gente conversa é muito legal. Eu gosto muito de gestação. Eu caí de paraquedas totalmente. Eu vim da radiologia para a medicina fetal e me identifiquei demais. E cada vez estou tendo uma visão mais integrativa disso tudo que a gente acaba vendo por conta das respostas, né, no futuro do adulto. Então a gente consegue ver que o caminho para uma geração equilibrada está nessa gestação de hoje, nessa fase gestacional. Beleza, É. vamos começar lá. Então, qual que é a importância desse pilar nutricional bem equilibrado no período de pré-concepção, Natália? Fala para a gente a importância de estar bem nutrida na pré-concepção. Bom, como que eu posso começar? No meu ponto de vista, como você mesmo já usou a palavra pilar, né? A nutrição, ela é um pilar que dá sustentabilidade para toda a sua vida. É extremamente importante. Como nutricionista, eu preciso puxar a sardinha para o meu lado. Então, eu acredito que é a base de tudo. E muitas vezes eu falo, inclusive, para as minhas pacientes, as tentantes, que hoje, com o acesso à informação, graças a Deus, muitas pessoas têm
capacidade, tem condições de ter condições melhores para entender que o que é um alimento legal, o que poderia ser mais prejudicial. É claro que existem algumas pegadinhas aí da indústria, mas no geral, pessoas mais bem informadas já chegam no consultório com aquela coisa assim, ai, doutor, então, eu já como bem, sabe? Eu já tento comer alimentos mais naturais, eu já estou pesquisando, eu assisto as lives, eu já... Pessoa garante nada, E também não é entende? caro, né? Porque todo mundo acha que comida fit é Não, cara. exato. E eu falo sempre, comendo alimentos naturais, íntegros, não tem erro, não tem erro. Então a gente está ali no nosso dia a dia do brasileiro. Gente, a base da alimentação brasileira, a natural, é uma das melhores que tem. Sim, Então a gente tem proteínas, carboidratos, lipídios, a gente tem uma oferta enorme de vitaminas e minerais, né, é nas nossas cultural, né? Nossa hortaliças. alimentação é rica em tudo. Exatamente. O nosso solo, a extensão do nosso país, inclusive, né? O tamanho do Brasil, a gente consegue pegar diferentes tipos de solo. Então, a gente consegue diferentes tipos de minerais. Esses alimentos, eles ficam... eles têm diferença, né? A gente tem desde um selênio lá no Pará, até a parte de magnésio mais próximo ali da Sim. Argentina. Então, a gente consegue balancear isso bem legal. E voltando à pergunta para responder, muitas vezes, mais do que a preocupação em, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo, às vezes a gente tem que pensar no que evitar para que não causemos um excesso de produção de radicais livres, intoxicações, entende? Informação. Exatamente. Até porque a parte da preconcepção é extremamente importante, é uma fase basicamente mitocondrial ali. Então a gente precisa literalmente ajudar muito o nosso organismo a retirar essas impurezas. Muitas vezes o nosso estilo de vida atrapalha um pouco o nosso organismo em termos de saúde, porque a gente está sempre acumulando tudo, desde Sim. substâncias xenobióticas, né, medicamentos, até inclusive o próprio estresse, né? Então, nós produzimos muitas substâncias que podem inflamar o nosso organismo. Então, ajudar o corpo a retirar isso, porque o corpo consegue retirar isso, a gente às vezes tem que dar só um empurrãozinho, é essencial nessa fase da pré-concepção. Muito bom, muito bom. E a gente está falando isso não é só para mulher, tá, gente? Isso aqui é para o casal. Então não é para a mulher Exato. ficar comendo bem e o marido ficar no boteco tomando cerveja. A Pelo gente já amor de falou Deus, sobre marido isso. fumante, Fumante, cervejeiro, botequeiro, né? Como dizem, lá em qualidade do Minas. espermatozoide cai, fica uma beleza. A É, Bruna estava falando sobre espermatozoide hoje. Quem acompanha, por favor, quem não acompanha, por favor, pode acompanhar, que ela está sempre explicando. Vamos falar de forma geral, porque é difícil da gente falar assim, vamos dar uma receita daqui do que comer. Não adianta, cada paciente vai ter uma necessidade específica. Mas, de forma geral, quais os tipos de alimentos aí não podem faltar para uma tentante? para tentante, alimentos que sejam livres de xenobióticos, como por exemplo os alimentos orgânicos, tá? Dentre os macronutrientes, a gente tem que dividir ali, claro que vai virar individual, né? Mas, falando mais de maneira geral, Geralzão. não exagere na retirada de carboidratos, não é a hora de fazer dietas para diminuição extrema de percentual de gordura, né? A gente sabe, inclusive, que mulheres com percentual de gordura muito baixo têm uma dificuldade aumentada para conseguir ter uma homeostase ali dos hormônios, principalmente nas gônadas ali. Então, carboidratos, proteínas, principalmente proteínas animais, porque por mais que existam pessoas que realmente são veganas e tudo, a proteína vegetal, no caso das pacientes veganas, a gente tem que realmente fazer um cálculo específico para a gente conseguir compensar. Entendi. Alimentos de origem animal, né, para a gente ter maior quantidade de vitaminas, principalmente de complexo B, colina, ácido fólico, tá? Legumes, como por exemplo, sabe aqueles legumes que a gente, quando cozinha, tem cheiro de pum? Eles são extremamente importantes nessa fase. Pessoal, tivemos um apagão aí. Problema técnico. Entra todo mundo de volta. Vou chamar a Natália já. Volta todo mundo aí. Deu um apagão aqui.
lá, Natália. Oi, 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 começando de novo, tivemos um apagão, tá ouvindo? Foi apagão mesmo aí, gente? Ou foi só aqui no Instagram? Não, foi apagão no Instagram. Eu liguei para o Sorrentino, falei com ele, Sorrentino, não faça uma live na mesma hora que a minha, que dá muita concorrência, bicho. Sobrecarrega o sistema. Eu falo com ele, não adianta. É, boa. Ai, ai. Mas você estava falando aí Sensacional. dos carboidratos, né? Que não tem muita indicação da gente fazer dieta low carb para a pessoa que está tentante, né? Quando eu falo low carb, a low carb é o pé da letra, tá, gente? A low carb, sim, vamos colocar ali 15% de carboidrato na dieta, que realmente é muito pouco. Mas também é um momento da gente colocar qualidade nesse carboidrato. Não vai sair, eu tenho que comer carboidrato. Não é isso. Tem Nossa, que comer um carboidrato bom, sim. né? Um bom carboidrato são as raízes, né? Que tem também fibras, né? Vitaminas, tudo mais. Não é Batata um doce, bolo, não. mandioca, né? Exatamente. Essas coisinhas aí. Legumes, legumes todos, gente. Todos os legumes. Não tem Inclusive, nenhuma como eu. contraindicação, né, de legume. Olha, só se essa paciente for muito, muito especial. Eu nunca. Hum. Não tem não. Para legumes não tem não. Pensando Então é muito bem importante, aqui, não tem não. importante estar comendo bem. Existe alguma É. indicação de divisão de dieta durante o dia ou isso é muito individual para a gente falar? E quantas alimentações você teria que ter para a gente ter um metabolismo bem equilibrado e estar bem suprido de carboidrato e de energia durante o dia? Bom, se a gente for parar para pensar na distribuição, eu particularmente gosto de distribuir ao longo do dia. É claro que a individualização vai vir muito da cultura e dos horários dessa rotina dessa paciente, né? Eu, particularmente, não teria tempo para comer muita proteína, que é um pouco mais difícil de mastigar e tal, por exemplo, Uhum. carne, no meio da tarde, que eu estou atendendo. Então, assim, a gente tem que fazer esses ajustes. Mas, em geral, quando a gente para pensar que o nosso organismo ele tem um limite de absorção, principalmente de proteínas, não justifica eu concentrar todas as proteínas só no almoço ou só no jantar, né? Então, a gente tem que distribuir, porque nós temos um limite aí que varia entre 23, 25 gramas, absorção mesmo, de 25 a 23, 25 gramas de proteína por refeição. Por isso que muitas vezes, quando o paciente quer tomar whey protein, que não é contraindicado, existem excelentes bons whey Sim. proteins no mercado, não adianta ficar tomando 2, 3 scoops de uma vez, porque não tem a absorção intestinal, entendeu? Então tem que ter sempre essa distribuição. Os carboidratos, a maior fonte deveria ser realmente, deve vir dos legumes. Então, desde cenoura, beterraba, não precisa ficar com medo, achando que a beterraba é cheia de açúcar. Nunca vi ninguém ficar com sobrepeso porque come beterraba, né? Cenoura, uma abóbora cabotiá, por exemplo. Para você aí é abóbora cabotiá ou abóbora japonesa? Que é isso aí? Acho que é japonesa. Jesus, é japonesa, tá? É, esse nome aí eu não conheço, não. Porque tem uns que chamam de abóbora cabotiá, outros de abóbora japonesa, ainda tem mais um nome que eu esqueci É a agora. laranjinha, É é a regional. laranja, a A laranja. laranja, Isso. É porque é ela diferente, mesma. essa daí eu não conheço, não. Inclusive, ela é excelente, ela é sensacional, ela é pouco calórica, ela não tem carboidrato de índice glicêmico Eu alto. acabei de comer E. um mousse aqui, um mousse não, tipo um purê de abóbora com frango. Nossa, mas tá Olha, bom. arrasou, arrasou. Coisa boa, coisa boa. Mas é isso, gente. É esse tipo de alimento que tem que tentar manter, né? E evitar, assim, não existe tentante comendo fritura, refrigerante. Não tem porquê, né? Eu acho que as Não. pessoas erram sabendo que estão errando. Isso que é o pior, né? Não, mas vou Sim, comer tem só uma noção. vez. Com certeza tem noção, sim. Já é aquela pessoa, geralmente, quem tá errando chega no consultório e já fala mesmo, então, deixa eu te falar. Não rolou. É assim. Além de que existem alguns alimentos bem específicos que, dependendo do paciente, se essa for uma paciente que já está tendo uma dificuldade para engravidar há algum tempo, então a gente já começa a investigar realmente ali a capacidade alergênica de glúten para essa paciente, tá? Então a gente tem alguns alimentos que são bem específicos e o potencial alergênico deles é maior.
Então, são alimentos que a gente já começa a prestar atenção e ver se tem que fazer a retirada, né? Então, da lactose, a caseína, o glúten. Então, para não Sim, sensibilizar esse intestino, sim. E só para a tá? gente concluir que a gente tinha falado em relação à refração aí das dietas, né, durante o dia. Seria então um café da manhã, com tentar distribuir aí proteína e carboidratos, no caso um ovo, com algum tipo Sim, de com até um pão integral, só para a gente chegar um pouco geral para o pessoal entender. Ter uma sim, segunda refeição antes do almoço, né, que seja um queijo, alguma coisa desse jeito. Um almoço com bastante legume e proteína, de preferência cozido, né, evitar fritura, evitar coisas mais pesadas. sim, Um perfeito. lanche da tarde e um jantar, né? Sim, extremamente bem distribuído aí. Bem É equilibrado. claro que para a gente ajudar, existem pessoas que não gostam muito de legumes, mas vai ter que comer, não adianta. Então a gente até libera, às vezes, ali, dá uma refogada com um pouco de azeite, dá uma caprichada em temperos, em ervas, né? Inclusive fica mais gostoso. E a gente tem algumas que têm um potencial, inclusive, anti-inflamatório, que ajuda bastante. Sim. Eu vi uma pergunta aqui que não faz parte das nossas perguntas, mas é uma coisa que eu até lembrei que eu queria te perguntar. Em relação a jejum para tentante. O que você acha sobre isso? Sim, vamos ao jejum. O jejum, no meu ponto de vista, ele tem que ter uma indicação realmente, e no caso, usá-lo para tratar algo. Então, eu já tive paciente, por exemplo, com uma resistência à insulina, uma insulina muito alta, o OMR estava alto, o OMA beta também estava alto. E durante a fase tentante, né, a fase de pré-concepção dessa paciente, eu tinha que ajudar ela a diminuir a liberação de insulina. E muitas vezes não era só com a mudança da qualidade do carboidrato, né? Do índice glicêmico desse carboidrato. Porque a gente vai tentar ali várias coisas. A gente vai entrar na estratégia da qualidade do carboidrato e muitas vezes na carga glicêmica da refeição, que é acrescentando alguma gordura boa ou alguma proteína ou mais fibras para que a carga total daquela refeição seja diminuída. Mas o jejum intermitente ele entraria para tentar ajudar realmente na Específico. menor liberação de insulina. É muito, muito específico, É. não é sempre que Não dá tem por que certo. a gente ficar Tem que fazendo. tomar cuidado, não. Olha, eu E, já gente, você tive. tem que lembrar que jejum não é todo dia, né? O É jejum, verdade. quando a gente quer fazer um tratamento, quando ele tem uma indicação para alguma terapia, assim, para diminuir a liberação de insulina, diminuir a resistência à insulina da paciente, ele acontece ali de 1 a 2 vezes por semana no máximo, e a gente tem que fazer tudo programado, porque mais importante do que o jejum é a forma como ele é quebrado. Como que eu vou sair desse jejum? O que que eu vou comer? Porque fazer um jejum de 18 horas e passar no drive-thru de um fast food Não não adianta vai nada. dar certo. Eu já tive gestante fazendo jejum intermitente e o feto fazendo hipoglicemia. Ah, meu feto não está mexendo. Falei, será por quê? Nossa, gestante eu nunca vi. Não vai ser comigo que vai fazer jejum intermitente. E gente louca, né? Gente louca. Vontade de matar a pessoa, né? Mas tá bom. Ai, ai. Vamos falar então quais são as principais deficiências nutricionais que estão ligadas à infertilidade. O que você pega mais no consultório das suas pacientes? O que você. Hoje o negócio tá feio. Hoje tá bonito, não. Hoje o negócio tá feio. Tá difícil. Hoje tá difícil, gente. A internet tá complicada aí. Não tá favorecendo, não, Natália. Vamos de novo. Vamos embora. O negócio tá complicado. Muita sobrecarga. É muita gente, né, na live. É muita gente na live. É muita gestante. Essa Sobrecarregado. live vai sair. Ela vai Vai, sair. vai. Aqui não tem essa, não. Não tem Mesmo mesmo. a gente não querendo, vai. Vamos fazer a pergunta de novo, então. Você conseguiu ouvir o que eu falei? Eu anotei suas perguntas porque eu sou dessas que fica fazendo mapa mental, né? Olha aqui, ó, tem até um Aham. quadro aqui atrás que Eu eu me vi. dou Você aula. estuda aí? Eu dou aula para mim mesma. Eu só estudo fazendo resumo também. Eu Só preciso fazendo falar resumo. alto.
Eu tenho uma Eu memória tenho, eu tenho auditiva que, boa. Então tenho eu que falo fazer alto e eu esquemas, lembro. né? Olha lá, eu tenho que fazer meus esquemas lá. É, eu também, olha lá. Tópicos. Senão não adianta. Vou repetir a pergunta, porque deve ter gente que não ouviu, porque está travando aí. Eu tinha perguntado em relação às deficiências nutricionais que estão ligadas à infertilidade. Né? O que, que você tem tratado mais no consultório em relação à deficiência nutricional e infertilidade? Né? Explica aí um pouquinho para a gente o que, que chega para você em relação a isso. Bom, o que eu vejo mais comum hoje são principalmente deficiência. Não sei se eu falei já com você, eu acredito que sim. Eu trabalho principalmente com mapeamento genético, né? Então, quando a gente tem deficiência, Depois você vai principalmente explicar isso para gente. de MTHRF e complexo B, na verdade é o seguinte, isso vem mais até da parte genética dessa gestante, dessa futura mamãe, na verdade, da tentante, que ela não tem uma produção ótima da enzima metiltetrahidrofolato redutase, Isso. uma enzima com um nome bem grande, né? E nós, na nutrição, a gente tenta suprir as vitaminas e minerais necessárias para que essa enzima tenha uma ação otimizada. E também a gente pode oferecer a suplementação da forma ativa do ácido fólico, que é o metilfolato, né? A gente pode mandar manipular, cada gestante vai ter a sua necessidade, então a gente vai avaliando ali nas consultas. Né? Essa geralmente é a mais atual, que está acontecendo com maior frequência, tá? Uhum. Mas, obviamente, deficiências de vitamina A, deficiência de zinco, principalmente no homem, esse espermatozoide, ele não, coitado, vai não existir, tadinho, vai É morrer manco? ali, vai ficar sem perna ali, vai bater cauda, vai se esforçar horrores, Aí você vê não vai dar aquelas certo. desmotilidades, né, de cauda de espermatozoide. Não consegue Sim, ficar. Às vezes a mulher tá ovulando, tá tudo certinho, só que o espermatozoide tá manco, ele não chega, gente. Aí não adianta, é, né? é. E tem que ajudar o bichinho, porque ele é guerreiro, né? Outra deficiência que pode acontecer e que atrapalha bastante é a deficiência de iodo. A doutora Bruna falou muito disso, inclusive, numa outra live dela, que foi incrível. Deficiência também de colina, tá? A colina é mais até, para nós aqui brasileiros, até um pouco mais tranquilo da gente conseguir fazer a suplementação. Na verdade, porque não precisa muito de suplementação, porque se a gente come ovo com gema, não joga a Hum, gema fora, que é pecado, aí a gente, pelo menos ali 3, 4 gemas por dia, a gente já consegue uma boa não quantidade sei quem de inventou esse negócio aí, colina. que tem que tirar. Pecado, né? Ah, Jogar pelo gema amor de Deus. fora, melhor Gosto de ovo parte. é tudo misturado mesmo, cheio de Pão com ovo. ovo, É, eu arroz com falo, ovo. eu sou doido de pão com ovo. Porque a gente gosta de comida, porque a boca foi feita para comer. Comida. É, põe bacon também nesse negócio. Ah, fica bom. Ó, fácil. Tem que ter bacon. Né? E Exato. vitamina D? Vitamina D é base de tudo, né? Aqui em Brasília, pelo menos, aí. Sua vitamina é boa, doutor? Na praia Então, aí? tô suplementando aqui, ó. Cadê? Tô aqui, ó, suplementando. Bruna Pitaluga me deu. Falou assim: sua vitamina D tá a vitamina D de radiologista, que só fica dentro da sala escura. E eu É. fico nessa cor de palmito aqui, entendeu? E tá tudo baixo, terrível. Meus exames estão É. bem, só vitamina D. Aí tô Não, a tomando. vitamina D, na parte da nutrição funcional, a gente gosta de vitamina D acima de 50, inclusive. A minha tá 30, eu acho, 20 e poucos. Bruna sabe aí que ela viu. Tá terrível, terrível. Ela me deu um puxão de orelha também. Porque eu falo, eu posso até fazer a dieta direitinho, tudo direitinho, mas ó, cadê o sol? É, não Aí a adianta. gente acaba suplementando E também. essa vida da gente não adianta, né? É terrível. A gente acaba indo pra praia. Eu moro na praia e não vou. É Pois impressionante. é. Pelo menos nas Terrível. férias, vai ou não? Sai daí e vai para outro Ah, lugar. vai um pouquinho, mas acaba que não. Eu não tenho muita coisa com praia, assim. Eu não gosto muito de sol. Não sou muito fã de ficar lá parecendo uma lagartixa no sol. Não curto muito, não. Não, tem que ficar fazendo alguma coisa mesmo. No sol não dá para ficar parado, não. Sim, sim. E agora vamos falar sobre gestação já. Vamos para a parte engravidei. E agora? O que, que eu como? Engravidou, e O agora? que Primeiro, comer? calma.
né? Sim, Vamos com calma para Nutri, porque tem gente que simplesmente sai cortando tudo, não precisa cortar tudo, né? Mas é aquela máxima: desembale menos e descasque mais, né? Na sim. gestação, a gente tem ali o período para a gente poder fazer a programação metabólica do bebê. Então, nós não queremos um bebê que corra o risco de ter hiperinsulinemia, sabendo que o transporte dos elementos, né, dos macronutrientes, dos micronutrientes é através da placenta, principalmente a parte de glicose. Ela vai sair do meio que tem mais glicose para o meio que tem menos glicose. Então, pensando assim, vai sair da mamãe para o bebê. E então a gente tem que tomar cuidado com açúcar, principalmente açúcar branco, né? Sem dúvida. Tomar cuidado com álcool. Para as minhas gestantes, álcool é proibido, proibido mesmo. Proibido. Não tem esse negócio de tacinha de vinho de vez em quando, não, tá? Até o Sim. própolis eu tiro o própolis alcoólico e passo pro própolis aquoso. Com relação a chás, extremamente proibido os chás que são excitatórios, tá? Então, chá verde, chá mate, por quê? Porque a gente não sabe qual é a quantidade certa para cada pessoa. Qual é a quantidade que ela suportaria, que o bebê suportaria desse elemento, entendeu? O que que pode acelerar o coração, o que que não pode. Então, são pequenas, são pouquíssimas coisas, não tem que sair cortando tudo. Comeu comida de verdade e evitou tudo que possa alterar alguma característica do seu organismo, tá tranquilo. Aí dá tempo de chegar na Nutri, aí a gente faz a dieta direitinho, tá? Sim. E tem que comer mais porque está gestante? Antigamente, sim, porque antigamente as mulheres tinham um gasto calórico muito maior, na verdade, todos nós, né? Hoje em dia, o nosso gasto calórico está extremamente reduzido comparando alguns anos para trás. Então, quando a gente faz um cálculo baseado, por exemplo, numa FAO, né, o que a gente tem de estatístico, de cálculos estatísticos hoje para gasto energético total, eu acredito que não fica bom, ele fica superestimado. Sim. Então, a gente, levando ao pé da letra o cálculo, muitas gestantes acabam engordando muito. Por quê? Porque ela não está gastando muito, então ela não está precisando muito daquela energia, né? De tanta energia. Então, hoje é muito comum eu avaliar, é, apesar de eu não ser expert, eu estou aprendendo ainda, né? Eu olho muito ali o crescimento, inclusive, do bebê. Eu peço, eu sei que para muitos nutricionistas não tem nada a ver, mas eu gosto de dar uma olhada ali como é que tá o percentil ali, como é que tá a curva de crescimento do bebê. Porque se tá tudo certo com o bebê, a mãe não tá num ganho muito alto, eu não vou aumentar. Sim, não tem Ela não por... está levantando para trocar o canal da televisão, porque ela tem controle remoto. Ela não precisa andar da casa dela para a parada de ônibus porque ela tem carro, né? Então, assim, não tem um gasto calórico aumentado e aí a gente vai realmente muito individualizado. Olha que legal, gente. Ela acabou de falar de umas coisas, de uma coisa eu sempre falo em relação ao acompanhamento nutricional. Se o percentil está legal, não tem que mexer. Se o percentil começa a cair, a nutricionista tem que intervir. E é quando a gente faz essa intervenção nutricional e liga para a nutricionista e fala, ó, vamos precisar melhorar isso aqui, o percentil está caindo, está acontecendo alguma coisa. Então, é essa equipe multidisciplinar que é importante. É você ter o serviço de imagem da ultrassom, fornecendo o percentil, a nutricionista equilibrando o ponto de vista de que tem que comer ou não, e a obstetra regindo aí toda essa equipe para a gente ter uma gestação tranquila. Então, a gente consegue entender que todos os profissionais que têm essa visão mais ampliada falam a mesma língua, né? Você vê, eu falo de percentil, Natália também fala de percentil, Bruna também fala de percentil, e é importante sim o percentil, não é fazer exame cada dia num lugar, ninguém dá percentil, o peso está de um jeito, o peso está de outro. Isso não gera tranquilidade para ninguém, entendeu? Então eu É. acho mega importante também. E se precisar de ajuda aí no percentil, você manda para mim que eu te dou um. Ah, preciso mesmo, porque não é minha área, eu vou de curiosa e eu tô adorando. Mas é muito legal, porque eu falo muito, a Bruna também fala assim, o percentil não é nada mais, o ultrassom não é nada mais que a bioimpedância fetal. E é um termômetro da gestação. Você sabe que esse bebê está crescendo bem devido à circunferência abdominal, É. reserva de glicogênio fetal. Então você entende que esse bebê cresce legal quando o percentil dele, da circunferência abdominal, é equilibrado com o percentil de peso.
O bebê percentil 50, com a circunferência abdominal no P50, tá maravilhoso, não tem que mexer. Ah, mas me falaram que eu tenho que comer, mas não tem que comer nada, tá comendo bem, fica tranquila, mantenha a sua dieta. Agora, tá começando a cair, tá começando a subir, você tem que procurar a sua nutricionista, né? E eu É, vejo ainda que existe uma certa, assim, ah, não, eu mesmo vou fazer. Não, não faça sozinho. é, Procure a sua nutricionista. Tenha uma nutricionista na sua gestação, que é mega importante, né? com Isso é... certeza. Eu já falei, Eu então... acho importante, né? Ah, Nutrição, né? eu gosto. Não, mas eu gosto mesmo, sabe? Porque, assim, eu vejo uma resposta tão boa, uma resposta fetal, quando a gente tem uma nutricionista que domina essa parte de equilibrar essa alimentação da mãe com o bebê, porque não são todas que têm esse espaço, né? Não tem toda essa experiência, né? Começou a falhar de novo. Ô, Jesus, hoje é dia. O negócio tá... Tá Voltou? voltando. Tá voltando. Agora vai. Eu tô É te quem ouvindo, quer. pelo menos. A imagem Quem que tá é guerreiro? travando. Todo mundo tá ouvindo aí? Alguém dá a resposta aí pra gente. Oi, oi, oi. Todo mundo ouvindo? Gente, mãe, fala aí se eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo aí? Fala. Tá ouvindo, né? Então tá bom. Natália, fala pra gente quais os alimentos devem ser evitados na gestação. Falo Eu mais em acho que eu relação acabei ao alimento. já adiantando, né? Um pouquinho. Você falou alguma coisa. Mas, mas vamos lá. Cafeína em excesso, tá? Cafeína tem um limite legal que a gente gosta, que é de 1 copo por dia. A gente já falou Isso. sobre isso aqui. Vamos repetir a live de cardiologia fetal em relação a chá verde. Eu vi vocês falando em chá verde, chá de gengibre, café. Tudo isso pode afetar o canal arterial do bebê, então tem que ter um pouco de controle, mas pode É, continuar aí, só complementando tem. mesmo. Colocando em medidas caseiras, realmente seria uma xicrinha de café, né? Por dia, porque seriam 150 miligramas de cafeína, tá? Isso. Eu poderia, inclusive, colocar. Não tem uma quantidade específica, porque isso vai depender da gestante, mas eu tomaria muito cuidado com frutas vermelhas, principalmente porque aqui no Brasil a gente tem acesso às frutas vermelhas, principalmente desidratadas. Então a gente acaba acumulando muito as antocianinas que podem dar uma certa frouxidão ali na parte da pressão arterial no cordão umbilical. Então, às vezes, diminui um pouco essa tensão, essa pressão, entendeu? Que é o contrário da cafeína, né? Então, dá esse relaxamento. Mas só ficar esperta com a quantidade, porque muitas vezes a gente vai comer a fruta seca e desidratada, e aí a gente está comendo uma fruta inteira. Ela só está sem água, mas todos os outros elementos continuam nela. Sim. Então, às vezes concentra, tá? Os chás, por muitos motivos. Eu, inclusive, tomo muito cuidado, inclusive com chá de camomila. Porque como que esse chá foi armazenado? Qual é a procedência desse chá? Tem mistura de alguma outra erva que a gente não conheça? Porque tem muitos chás que são muito caseirinhos, ou aquele chá que a gente compra que ele não tem nenhuma marca específica, porque ele não passou por nenhum cuidado de auditoria e tal, enfim. Refrigerantes, principalmente refrigerantes à base de cola, e eu não preciso nem falar muito mais, né? Porque adoçantes, conservantes e um monte de coisa que a gente detesta, nutricionistas odeiam. E shoyu, Massa. tomar bastante cuidado com shoyu, porque glutamato monossódico, além de poder alterar aí a pressão arterial, poder não, né? Com certeza vai alterar. Vai modificar a capacidade ali do corpo de expelir esse excesso de líquido, que inclusive já está praticamente dobrado, né? Então a mãezinha vai ter já ali um acúmulo maior, uma retenção hídrica maior. E em alguns estudos é teratogênico. Ele altera as multiplicações celulares. A gente tem que tomar Entendi. cuidado. Então não comer besteira também, né? É, exatamente. Não comer besteira. Vamos lá, vamos lá. Existem alterações na dieta dependendo do trimestre gestacional? Tem algum tipo de alimento que você joga mais para o final, joga mais para o início da gestação? Tem alguma coisa que você indica em relação a isso? Bom, em geral, as proteínas elas são mais utilizadas pela mãe do meio da gestação para o final, na verdade, pelo bebê, tá? Apesar de que também é extremamente necessário no início, porque faz parte do tecido, da construção de tecidos, né? A proteína é extremamente necessária.
Mas, num primeiro momento, a gente acaba que deixa a proporção de carboidratos um pouco maior do que a de proteínas. E depois a gente já consegue aumentar um pouquinho a proporção das proteínas, tá? E mais ainda para o finalzinho, a gente faz uma. A gente presta bastante atenção nos lipídios, principalmente os ácidos graxos essenciais, principalmente DHA, que é extremamente necessário para o cérebro do bebê, formação de cérebro, toda a parte neural, inclusive da parte ocular também. O que não impede de começar, inclusive, antes, né? Não tem Sim. problema nenhum. A gente pode começar antes, se tiver já um acompanhamento, como eu tenho das minhas pacientes, eu sempre peço ali pelo menos uns 6 meses antes dela engravidar, para eu ir ajustando tudo, porque ela própria, às vezes, não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ela tem que se acostumar a tomar um ômega 3, porque pode ser que ela não consuma as fontes de ômega 3, pode ser que ela não goste de peixe, pode ser que ela não goste de óleo de peixe, enfim, né? Tem gestante que acaba desenvolvendo até não consegue, né? Por causa do gosto, né? Tem toda essa É, questão também. e quando engravida, ainda tem essa, né? Porque muda tudo. Eu tô com outra paciente. Porque ela Sim. fala, doutora, eu amava o meu café da manhã, mas agora eu não suporto, não quero olhar da outra coisa Às vezes não totalmente está diferente. suportando nem o marido direito, né? É, Aí, bom, quem sou eu para discutir, né? Então vamos lá, não tem o que É, fazer. é isso aí. Então, essa questão aí, mais as proteínas que ela explicou, gente, é até relacionada também ao crescimento fetal. Então, quando a gente pega a gestante que tem uma dieta que está pobre em proteína, você vê que o crescimento fetal está um pouco desequilibrado. E a gente começa a repor as proteínas. Lembrando que as restrições de crescimento intrauterino podem ter ligação, sim, com aspectos maternos, né? A gente divide em 3 aspectos maternos, placentários e fetais. Os fetais são os menos vistos, porque a gente nem sempre vai estar lidando com fetos com problemas genéticos, né? Os fetos com problemas genéticos tendem a ser menores e fazer restrição. Agora, os problemas placentários têm muita ligação com o que a gente falou da pré-concepção. Então, se a mãe não está bem nutrida, quando tem a placentação, essa placenta não vai ser uma placenta 100%. Então, no finalzinho da gestação, a gente vai ver essa resposta de uma placenta que não foi muito bem implantada. E também o aspecto da mãe não está comendo bem durante a gestação. Então, tudo isso é equilibrado durante a fase da gestação. Vamos falar um pouco sobre amamentação. O que a gente deve priorizar? A amamentação, de novo, igual eu falei na fase da pré-concepção, nós temos que priorizar os alimentos naturais, os alimentos orgânicos na medida do possível. Eu entendo que é difícil ter 100% da alimentação orgânica, principalmente quando a gente está na cidade. Mas, se eu consigo de 10 alimentos, eu consigo 5, eu já estou 50% menos envenenada. Isso já é maravilhoso, porque, como eu tinha comentado, graças a Deus o corpo dá conta, assim, de se livrar de muitas coisas. E o nosso dia a dia acaba que, às vezes, força um pouco a barra e fica muito forte para o organismo dar conta sozinho. Então, o que nós temos que fazer? Ajudar o organismo a se livrar desses xenobióticos, desses elementos que possam fazer mal, tá? Então, durante a amamentação, a gente tem que focar, inclusive, em alimentos que possam ser prebióticos, porque a gente já vai ajudar, inclusive, com a saúde do bebezinho que vai amamentar, vai mamar, tá? Com o seu nutricionista, a sua nutricionista, a gente vai fazendo uma listinha de alimentos que possam aumentar a produção de gases, aumentando também ali uma coliquinha. Dá para fazer uma individualização da dieta relacionada à parte de cólica e ajuda muito. Não necessariamente tira 100% da cólica, mas ajuda muito, com certeza. Mas muito das Uma, cólicas também é a alimentação que não está. sim, na verdade, assim, eu posso garantir que 70% da cólica vai embora quando a gente consegue ajustar a alimentação. Sim. Aqueles 30% é um pouquinho porque é um intestininho que está ainda em maturação, e aí é normal, né? A gente tem bebezinhos que às vezes nascem um pouquinho antes e tal. Mas, o que mais? Com relação à suplementação. A suplementação, eu particularmente gosto de trabalhar com exame de sangue, porque eu costumo trabalhar com suplementação manipulada. Eu não gosto de produtos Bom, que já vêm prontos, tá? Que eles vêm cheios de corantes, cheios de adoçantes, umas coisas muito, muito, muito estranhas. E aí eu não trabalho com isso, eu prefiro manipular e aproveito para manipular o que realmente
está em maior necessidade. Tem muita mãezinha que nem quer ficar tomando 20, 30 comprimidos, né? A gente vai concentrar ali para facilitar a vida dela, né? Probióticos, né? Os alimentos que são probióticos, já falei. Às vezes a gente entra com a suplementação também, às vezes não, praticamente sempre, de probióticos. E Líquido, né? líquido, gente, muito líquido. Porque Muito sem líquido. líquido não existe, não tem como, gente. Porque o organismo ele já fez durante a gestação a sua reserva calórica. Ele tá bem ali com relação à caloria. Ele foi perfeito durante a gestação. Ele já pensou lá na frente, ó. Então, tá guardando aqui atrás e colocando aquela gordurinha ali, ó, do tríceps, aquela gordurinha ali do Isso. interno de coxa. Gente, isso tá tudo programado, friamente calculado. Então, quando a gente adiciona o líquido, porque líquido nós não temos como fazer reserva assim, a gente consegue ter uma boa produção de leite. Porque lembrando, leite não, a mama ela não é um estoque de leite, ela é uma fábrica, ela vai produzir de acordo com a sucção também do bebê. Sim. Num primeiro momento pode ser que vaze um pouquinho, porque ele está já se ajustando à demanda do bebê. Mas daqui um pouquinho, um mês, 2 meses mesmo, daqui a pouco nem fica vazando tanto, a mama já está acostumando ali com a demanda do bebê. Quanto mais ele suga, maior a produção de leite. E aí eu preciso de muito líquido. Então não adianta correr para aula de spinning, suar igual uma louca para tentar perder o que ganhou durante a gestação, porque esse líquido ele tem que ir para onde ele tem que ir, que é pro leite. E nem é o momento de perder, né? Ela vai perder sozinha, só da amamentação. Porque Tem que a fazer atividade amamentação é física? assim, mas nem é o momento de ter essa preocupação toda com essa Não. perda de peso, porque o metabolismo já vai estar voando, porque está amamentando, então É, vai ter perda de peso. É só não comer mal, né? Só comer bem, exatamente. e vai acontecer naturalmente, lógico, fazer atividade física para recuperar o corpo, né? A questão também de fortalecer quadril, abdômen, por conta da Isso. gestação, que a gente sempre fala também, né? Isso, porque o Muito bebê vai bom. crescendo, vai ficando pesado e a gente tem que segurar ele, né? Volta e meia a gente tá com uma mão fazendo uma coisa aqui, a criança do colo aqui, aí a gente fica meio que desesperado, mas a gente Desse dá jeito. conta. O que eu tenho de paciente com tendinite de punho, assim, aquelas pacientes que eu acompanhei na gestação e marco ultrassom de punho. Falei, o que, é que você está fazendo aqui, minha filha? Ah, doutor, não aguento segurar o bebê mais, Esse porque menino tá vai muito junto, grande, esse menino tá gordo demais. pesado, é complicado o negócio. Vamos falar aqui sobre a evolução dos estudos genéticos. Eu sei que você estava doido para falar isso. Sabemos da evolução dos estudos genéticos em relação à predisposição de doenças, né? Uma coisa que está bem em evidência aí, todo mundo está estudando isso e é mega importante a gente saber a predisposição que a gente tem para desenvolver certas doenças e tentar atingir isso aí lá na fonte mesmo, né? Você poderia explicar isso do ponto de vista nutricional, desses fatores de risco que a gente pode ter e o que a gente tem de pesquisa hoje em dia para isso? Bom, a quantidade de pesquisa é enorme, tá? Nós temos várias escolas, várias revistas no mundo inteiro que estudam isso, tá? É a questão da genética e o estilo de vida, a nutrigenômica. Qual a influência da nutrição na nossa genética e vice-versa, e da genética no nosso estilo de vida. O que nós sabemos melhor é que a genética ela tem um pequeno percentual de influência, né? Vamos colocar ali de 15, dependendo do polimorfismo, até 25%. O restante todo é estilo de vida. Então, nós consideramos os polimorfismos um defeito em algum gene, que ele não vai influenciar a sua vida, definir, na verdade, a sua vida. Ele vai ter uma pequena influência se você não prestar atenção nele, né? Existem polimorfismos, inclusive, que são bons, mas os que não são, nós temos que tomar cuidado para não provocá-lo. A gente tem que trabalhar com a nutrição para silenciar esse gene. A gente meio que cala a boca dele, para ele não Uhum. contar para o nosso organismo que ele meio que foi programado para fazer. Exemplo, um FTO, um gene que ele está relacionado com obesidade, ele é um gene que atrapalha muito a questão da saciedade. Então, geralmente, pessoas que têm deficiência, que têm polimorfismo em FTO, dependendo da posição ali, são pessoas que não produzem muito hormônios em quantidade suficiente para ela entender que ela já está satisfeita. Então, é uma pessoa que literalmente come em maior quantidade. Então, a gente, com a nutrição, a gente já entra com dietas menos calóricas, dietas com mais fibra, com maior volume, porém alimentos menos calóricos para que Sim. essa pessoa possa comer em maior quantidade.
E relacionando tudo isso com a gestação, nós tentamos sempre, quando nós temos uma gestante que tem um estudo genético desse, obviamente que ao longo da gestação dela, eu não quero que esse gene se expresse para que evite também que esse gene, caso o bebezinho tenha também, não seja expressado no bebê, né? Então, obviamente, a gente já tem o nosso destino genético ali traçado no momento da fecundação. Mas se ele vai aflorar ou se ele vai ficar silenciado, vai depender do meu estilo de vida, principalmente da alimentação. Muito bom, muito bom. Isso é bem legal. Fala pra gente, Natália, em relação ao seu ponto de vista até pessoal, o que a gente deve preocupar em tanto com a formação nutricional desse novo ser? Né? Por que a gente está fazendo isso aqui hoje? Por que Bruna está estudando? Por que vocês foram até para fora para estudar também? Foram em congresso, depois eu quero que você fale sobre isso também. Por que tanto estudo e tanta busca dos profissionais de saúde em estar melhorando a qualidade da gestação, pensando no futuro? Explica aí, o que você acha? O meu ponto de vista é o seguinte, eu como nutricionista, eu acredito que até você como médico mesmo, quando a gente lida com uma situação que nós não temos como arrumar depois que ela já está estragada, a gente tem uma sensação de incompetência, uma sensação de que a gente não tem mais o que fazer, sabe? Impotência. E eu, particularmente, isso me deixa inquieta. Eu, particularmente, Natália. Então, eu tenho que agir e da melhor forma aonde eu consigo agir, que é na prevenção. Tem muita coisa que mesmo você como médico não consegue remediar. Imagina eu como nutricionista, que eu não tenho nenhum remédio, né, ao meu favor. Então, eu preciso garantir o futuro desse bebê que está nascendo para que ele um dia possa ir na nutricionista só se para ele se medir, porque ele está afim, entendeu? Seria lindo, né? Ah, não, eu Seria vim para bom aprender demais. o que é legal, o que é que não é. Olha que coisa linda. Pô. Como diz meu ortopedista, que bom que você nunca mais voltou, né? Significa que você nunca mais se estragou. Pois é. Na Mas enfim. realidade, a gente não vê isso, né? Esse é o problema. Cada vez mais a gente Mas vê crianças procurando nutricionista, né? eu tenho A crianças obesidade com. infantil é Eu terrível. eu já peguei paciente que eu não é a minha especialidade, tá? Eu não atendo crianças, mas num primeiro momento eu tive que ajudar com um cardápio para filhos de pacientes, até a gente ter tempo ali para colocar nutricionista infantil em contato, porque assim, colesterol alto, já totalmente com resistência à insulina, o perímetro do abdômen aqui já é extremamente elevado, crianças que ficam com déficit de atenção, hiperatividade, inclusive, né, essa parte comportamental altera muito. Então a gente está falando A gente vai falar sobre isso. Tem inflamação neuronal nisso, por conta de alimentação, totalmente, né? É terrível. desde de microbiota ali, né, intestinal, a gente tem crianças que já era para estar tudo, né, zerado, digamos assim, né, como diz, como é a palavra, me deu branco agora, mas enfim, era para estar tudo novinho, 0 quilômetro, tá, já começou Já estragado, entendeu? começou um Não problema. dá, não Começou dá, não, a errado. gente tem que cuidar. Começou errado. E além de que a gente tem que falar do aspecto psicológico, né? Imagina, a criança, ela já chega ali na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, com Peso problemas, sobrepeso, problemas de saúde, tomando medicamentos e, enfim, muito não triste, tem que vai cuidar ser antes um mesmo. adulto com o potencial que teria um adulto com um acompanhamento legal, né? E a gente vê É, muito assim essa questão. Eu acho que estamos entrando numa fase muito complicada de tudo, né? Hoje a criança pede atenção, a pessoa dá um iPad, né? Fica aí, se vira com esse negócio. Hoje a criança pede comida, dá um biscoito, que não pode falar o nome da marca, mas biscoito é, recheado, né? Então, assim, gente, preocupa em dar alimento de verdade para o seu filho, para a sua criança ali no momento. Porque eu acho muito legal, assim, vai desmamar, é uma beleza. Introdução alimentar, nossa, olha que bonitinho, legume, fruta, não sei o quê. A criança fez 1 ano e já está dando Coca-Cola. misericórdia. Não Gente, adiantou até os nada dois essa anos de idade, essa introdução. criança nem precisa nem de açúcar, hein? Está dando chocolate. Não precisa nem do sabor doce. Pois é. Então
muito complicado que a gente pega hoje em dia, né? Eu atendo muita criança no hospital para fazer exame e às vezes eu pego esteatose em criança. Como é que pode? A criança já tem esteatose, coisa que a gente vai ver em adulto, em idoso, e a criança já está ali com gordura no fígado, o fígado todo impregnado de gordura. Isso é culpa dos pais. O nosso perfil genético não está dando conta do recado dessa Geração. rapidez que as coisas estão acontecendo. É, Como dizem, né? Tem uma frase, eu não sei o domínio da frase, mas é o seguinte: quando a gente deixa a nossa alimentação na mão da indústria, a gente está deixando a nossa saúde na mão da indústria. Então, a gente realmente tem que ter um pouquinho de trabalho. Eu acho que muitas mães hoje, graças a Deus, estão tendo essa noção e elas estão mudando a própria alimentação porque elas estão mudando primeiro do filho. Porque olha como é incrível, é muito mais fácil a gente se empenhar, se organizar e se planejar para mudar a alimentação do filho. A gente se esforça, a gente vai no mercado, faz a lista. Se precisar, a gente fica até de noite fazendo a refeiçãozinha dele, preparando a lancheirinha, e a nossa a gente não faz. Porque eu tô sem tempo, porque eu tô cansada, porque eu tenho que arrumar do menino. A gente não é, nós não somos mais prioridade. Mas a gente tem que ter aquela analogia do avião. Primeiro coloque a máscara em você para depois colocar em quem está do seu lado. Se sem você dúvida. não está bem, você não consegue passar o bem também para o teu filho. Então, criança, ela não entende o que você fala, ela entende o que você faz. Ela é visual. Ah, É o mamãe tá comendo exemplo. brócolis, então vou comer brócolis. Mamãe tá comendo McDonald's, como ela colocou aí, ó. Vai comer também, gente. Não adianta, ela vai imitar. A criança imita. Então Sem a gente dúvida. tem que se preocupar para que o futuro desta criança seja, quando ela for adulta, seja muito melhor. Com certeza. Natália, vocês foram recentemente para os Estados Unidos, né? Foi uma turma aí. O que vocês foram Fomos. fazer lá? Conta pra gente. Fomos estudar nutrigenômica na Carolina do Norte. A gente Massa. vai fazer um curso incrível lá, que é exatamente essa relação da alimentação com a nossa genética. O que que os alimentos, o que que os nutrientes, os minerais, as vitaminas, o que que isso influencia na nossa genética. E o que Isso tem que a de gente estuda. novidade? Bom, o que nós estudamos, inclusive por coincidência, foi essa parte de programação metabólica, alguns elementos específicos, como eu mencionei, da B12, do folato, né, o metilfolato, a colina, são extremamente importantes para a formação de um feto, de um bebezinho saudável, né, para ter uma gestação saudável. É como se eles fossem a base do começo das primeiras enzimas que a gente utiliza no ciclo de carbono, que é o que faz a geração de energia e principalmente da parte de liberação dos radicais livres que nós produzimos ao longo da nossa vida, né? Então, o que tem acontecido com o ser humano nos dias de hoje? Nós não estamos conseguindo ter a nossa genética não está dando conta da mesma quantidade de estresse que nós estamos produzindo no nosso organismo. Então, a genética está começando a se alterar com esse excesso. Seja por falta de sono, seja por excesso de xenobiótico, seja por estresse. Então, em contrapartida, vem e tenta ajudar a genética a ficar como ela tem que ser e ficar tudo Suplementar, bem. né? Suplementar, sem dúvida. Eu vi uma pergunta aí que eu achei bem pertinente, eu vou comentar, e depois eu quero que você fale um pouquinho para ela também. A gente já terminou as perguntas Tá. aqui, a gente vai abrir um pouquinho de tempo de pergunta também para o pessoal mandar. Perguntar em relação, do ponto de vista nutricional, aí da anencefalia. Vou falar da parte da medicina fetal. A anencefalia faz parte do espectro de malformações de fechamento do tubo neural. E dentro disso está a anencefalia, a acrania, mielomeningocele, meningocele, raquiesquise, espinha bífida oculta e vários outros que eu fiz até um vídeo recente que a gente vai colocar. E todas essas alterações têm ligação, sim, com distúrbios do ácido fólico. Então, o ácido fólico a gente pode encontrar em alguns alimentos e geralmente as pacientes que passaram por cirurgia bariátrica não absorvem muito bem. Vocês, quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu faço parte da Fundação de Medicina Fetal Latino-Americana e lá a gente já teve 3 casos de espinha bífida operados intraútero e um desses casos foi de uma mãe que era bariátrica e não suplementava muito bem, não tinha uma alimentação muito legal. Então, sim importante a gente estar ligado no ácido fólico, porque todo mundo,
é só o suplemento que tem que tomar, não. Olha o leque de malformação que a gente pode ter quando a gente tem uma deficiência de ácido fólico. Isso falando em relação só ao tubo neural. Se a gente for falar em outras coisas, nossa, tem muita coisa aí. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a importância do ácido fólico na gestação, e não é aquela questão engravidei, vou suplementar, vou melhorar minha alimentação. O ácido fólico tem que ser suplementado até 3 meses antes de pensar em engravidar, e a gente já tem falado de protocolos do marido também. Eu tomo ácido fólico, né? O marido também ter que tomar o ácido fólico por causa de mutação, Sim, de coisas que podem ser passadas aí pelo espermatozoide. Fala aí do sim, seu sim. ponto, né, que vocês acabam vendo. O que a gente No pode meu, achar de fonte de ácido fólico, sem falar em medicamento? Só para as pessoas tentarem melhorar um pouco a alimentação no ácido fólico via natural. bom, no ponto de vista nutricional, o ácido fólico, na verdade, é porque a gente tem que ir indo para a parte ativa do ácido fólico, que é o folato, né? O metilfolato. Então, em geral, nós temos dois polimorfismos que eles vão atuar um com o outro, que eu até anotei aqui direitinho para você, que é o GST e o metiltetrahidrofolato, que é o MTHRF. Eles dois são extremamente dependentes de... Ai, tá dando branco aqui, peraí, deixa eu colocar que eu peguei para Vai na você. cola, vai na cola. É, eu tenho aqui. Hum, que eu vou achar que eu quero falar o nome certo, porque agora me deu tilt. Mas eu erro também esses nomes aí de Não, é vez em porque eu quero quando. falar o nome certo, não quero falar do, né, correr o Vamos risco. dar um tempo para a Enfim, é Natália da aqui. cisteína. A cisteína, ela é necessária juntando com tanto a B12, com a B6, para girar o ciclo de carbono, tá? Esse ciclo é necessário para fazer também o DH ser absorvido e ele fazer o que ele necessita fazer, com fechamento de tubo neural e tudo mais. Nos alimentos, nós conseguimos ter cisteína naqueles alimentos. Eu acho que eu até ia comentar, mas falhou a live, que são dos alimentos que quando a gente botou para cozinhar, eles soltam um cheirinho de pum, porque a cisteína tem esse cheiro. Então, por mais que, às vezes, para algumas pessoas não seja agradável, aquele cheiro forte de brócolis, de couve-flor e tal, rabanete, né, também tem cheiro assim mais forte. Tem também couve-flor. Couve-flor para mim é campeã. Eu sempre chego em casa se tiver couve-flor, eu sei. São alimentos que sempre têm fonte da cisteína, de folato, e aí ajudam esse ciclo a girar, diminuindo assim o risco de malformação. Muito bom. Lembrando, né? Bem antes. Muito Não adianta antes. fazer muito Muito próximo. antes. A gente Por tem isso que que a gente equilibrar está isso tudo falando, antes. né? De Porque a gente está falando de coisas, pré-concepção. quantidades pequenas, a gente está É, falando de preparação mesmo. Gente, aberto perguntas. Quem tiver alguma dúvida, manda aí. A gente vai dar uns 10 minutinhos só, porque já são quase 9h30, né? Para a gente finalizar. Foi bastante legal, hein? Foi muita pergunta aqui. Achei. Qual ácido fólico eu consumo? Rapaz, é o que a Bruna passa. Depois eu mando Então para é bem vocês. feito. Porque eu nem vi a receita direito. A Bruna mandou, eu falei, vai, manda manipular isso, porque deve estar bom isso. Não preocupa, não. Mas eu mando para vocês, hein? Eu acho que é metilfolato mesmo que ela tem usado nas minhas doses. E é o ideal para a gente usar. E tem que acabar um pouco sobre essa coisa de só mulher tomar. O homem também pode tomar. Kombucha na gestação. Tem controvérsias com relação à kombucha, porque pode ser que altere a microbiota intestinal, né? Eu não arrisco muito, não. Até porque a gente tem kombucha que tem um percentual muito alto de álcool, porque ela produz álcool Fermenta, né? naturalmente, né? Fermenta. Tanto que tem pessoas muito sensíveis a álcool, inclusive geneticamente, que com uma garrafa de kombucha tem a sensação de que o chão tá meio com buraco, assim, tá? Dá uma Eita. girada. Então, assim, parando para pensar nesse lado, de que tem esse potencial, né? Por menor que seja, eu não arriscaria. Produtos lácteos na amamentação. Eu não vejo problema se for um produto de boa qualidade, tá? Hoje nós temos no mercado produtos que são de boa qualidade, né? Queijos que não tenham conservantes. A gente tem algumas marcas, inclusive, de leite, que coloca só o mínimo necessário para aquele produto não realmente trazer um malefício mesmo
bactéria, de algum tipo de infecção mesmo. E tem que ver se o bebezinho também se dá bem, né? Porque a gente tem a questão de que, naturalmente, os produtos derivados de leite, eles têm um potencial natural mais alergênico, tanto pela lactose quanto pela caseína. A lactose é o carboidrato do leite, a caseína é a proteína do leite. A caseína ela já tem um potencial alergênico um pouco maior, e se essa criança for uma criança mais sensível, pode ser que ela tenha demonstre algum resultado Entendi. não muito legal, e aí a gente tira. Você falou sobre o própolis na gestação. Acho que você já até explicou, né? Por que não usar o própolis? Não usar o própolis alcoólico, porque ele tem álcool. Então a gente migra para o própolis aquoso, que é a base de água, tá? O própolis alcoólico, ele então tem uma concentração maior. Você não estando grávida, você pode tomar ali entre 10 e 30 gotinhas para melhorar a sua imunidade. Ele ajuda também com sono antes de dormir, porque ele tem apigeninas. E quando a gente engravida, a gente muda para o própolis aquoso. Como ele tem uma concentração menor, acaba que a gente tem que aumentar a quantidade de gotinhas. E aí a gente pode dividir ao longo do dia, porque muitas gestantes não gostam muito do sabor. Gente, em relação a metilfolato, o que usar vai depender muito do seu obstetra. Eu não gosto muito de ficar falando em relação à conduta, o que é certo, o que é errado. Isso aí é você com o seu médico e vocês se entendem em relação a isso, né? Café a gente já falou. Opa, virei a tela aqui. Café a gente falou que não é indicado, né? Que tem que ser uma quantidade menor. Acho que não tem mais nada, não. Acho que tem uma aqui, ó, a Tami, ela perguntou, enzimas digestivas podem ser usadas no primeiro trimestre? Hum, Não vejo problema, inclusive eu usaria a enzima digestiva e não um prazol da vida, no caso de uma gestante que tenha algum problema digestivo ali, porque a gente sabe que, inclusive, a própria progesterona diminui um pouco a motilidade e é de propósito, justamente para que esse alimento tenha mais tempo de contato com a nossa microbiota, para que a gente possa absorver mais nutrientes, calorias, minerais. Então, uma enzima digestiva bem feita, individualizada para você, eu faria ela manipulada. Com certeza ajudaria bastante nessa sensação de esvaziamento gástrico e ajudaria na sensação. muito bom, muito bom. Vamos encerrar? Ah, não! Quer Adorei. mais? Quer mais? Deixa eu Muito ver, acho que legal. parou nela, né? Na enzima digestiva, gestante hipoglicêmica. Então, a gestante hipoglicêmica, gente, a gente trata igual uma gestante com diabetes gestacional. A gente vai tomar bastante cuidado ali com os carboidratos, a gente vai cuidar das fibras, colocar alimentos e refeições que consigam manter essa glicemia na homeostase por mais tempo. Se não conseguir manter por mais tempo, a gente vai dividindo as refeições ali de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, o que for necessário. Então acaba que tem que individualizar mesmo. E açúcar, nem pensar, porque vai dar hipoglicemia reativa. Gente, lembrando que falaram sobre fruta, fruta à vontade. Fruta não é à vontade, né? Porque fruta você sabe que vira açúcar depois, né? Mas fala aí, Natália, fruta tem que É, ter. tem que ter qualquer carboidrato do mundo, seja ele refinado ou seja ele da fruta, ele precisa se transformar em glicose para ele entrar na sua corrente sanguínea. Então, mesmo que nós estejamos comendo esse carboidrato de uma fonte natural e boa, que é a fruta, se tiver em excesso, a gente vai ter excesso de glicose, sim. Por quê? Porque principalmente o metabolismo da gestante, ele já está sensibilizado. Então, ninguém garante que você vai absorver e metabolizar da mesma forma que você absorvia e metabolizava antes. Então, é sempre com cautela. Não precisa deixar de comer frutas, mas não precisa comer uma melancia inteira. É. Ou estou com vontade de comer um doce, come uva, né? Come um monte de uva. Come Olha, abacaxi. a uva, para a gente não exagerar na quantidade, a gente pode colocar para congelar e ela vira tipo uma balinha congelada e aí a gente acaba Sim. comendo um pouco menos e mata a vontade de comer Só doce. que a uva não pode Acrescenta ali alguma exagerar fibra, também. né? A uva Eu não gosto. pode exagerar também, por causa do suco de uva, né? Tem alguns elementos aí que é bom segurar, né? Eu Ó, o falo, suco de uva, ele tem que tomar cuidado, tá, doutor Flávio? Porque ele, inclusive, algumas marcas daquele, sabe aquele litrão que é sim, suco de uva integral, que muita gente acha que é super saudável e tal? Ok, comparando alguns outros tipos de suco, ele realmente é a melhor opção. Mas existem alguns que têm um conservante específico, que agora me deu um branco de novo, mas eu vou lembrar até o final,
que é um corante um conservante que é extremamente alergênico, é o mesmo conservante utilizado para conservar camarões que vêm do litoral para o interior. Então, por isso, muitas pessoas acabam tendo alergia. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu vou Legal, lembrar. legal. E aqui, e chocolate? Eita, chocolate! Bom, todo chocolate vai ter algum. A gente tem que prestar atenção, porque se for um chocolate que tem mais açúcar do que gorduras provenientes do cacau, por exemplo, ele vai poder te trazer algum problema com relação à sua glicemia. Mas se for um chocolate que é 85% cacau, ele já vai ter as propriedades do cacau que podem alterar a parte de pressão arterial. Então a gente também tem que tomar cuidado, não pode ser nem lá nem cá. E no final das Sim. dúvidas, volta para fruta. Na dúvida, volta. É Tem melhor, que eu não posso, individualizar, não adianta. eu sou chocolatra, eu tenho problema crônico com chocolate, é um negócio, eu como Sério? chocolate 80% e acho uma beleza, de tanto que eu sou viciado em chocolate. Eu nem faço Eu não, questão do chocolate ter açúcar, não. eu acho que eu não sei se as mulheres vão concordar comigo. Por mim, não precisa nem ser chocolate. Qualquer doce eu adoro. Só não como porque eu não posso, mas Ó, eu gosto. perguntaram uma coisa legal aí. Cerveja sem álcool, né? Não tem o álcool, mas e essa questão do carboidrato dessa bebida? Lembrando que a cerveja ela vai ter uma concentração maior de carboidrato porque ela está líquida. Então, ela vai concentrar mais carboidratos e é mais fácil da gente beber uma latinha de cerveja do que a gente comer um prato de, sei lá, farofa, né? Sim. Então, o líquido ele engana a gente por isso, cabe muito mais, então ele pode trazer mais prejuízos. Tem que tomar cuidado também, porque, como eu tinha falado antes, para algumas gestantes, como a saúde da gestante ali, o organismo ele já fica ligeiramente sensibilizado. O excesso de glúten talvez não é o ideal. E tem que ver outros conservantes, além de que pode estar dentro de uma lata que é alumínio, né? Sim. Então, assim, e ela nem vai trazer o benefício benefício não, né? O sintoma que muitas pessoas querem da cerveja, que o álcool que dá. Então, às vezes, nem vai Toma um fazer tanta suco. diferença. Pronto. Gente. Toma água com limão. Eu faço isso, vai fazer o quê? Quem gosta de tomar cerveja é ruim mesmo, né? Passar É, 9 meses aí sem é. poder beber. Mas é Eu uma entendo questão que para quem gosta divertida. fica difícil. Minhas gestantes que amam vinhozinho quase todo dia, tomava ali pelo menos uma tacinha de vinho, as bichinhas sofrem, mas eu não deixo, não. É isso aí, tá super certo. Super certo. Vamos encerrar? Vamos. Ó, muito obrigado. Adorei. Foi muito legal a gente ter a presença aí de uma Nutri. A gente tinha feito live só com médicos, né? E eu sempre falei dessa ligação mega importante que a gente tem que ter na gestação com uma nutricionista. Passo para todas as gestantes que estão preocupadas em engravidar, que esse acompanhamento é muito legal. Vocês têm que ter realmente, como um obstetra, como um ultrassonografista, sua nutricionista, né? Se prepare em relação à sua nutrição antes de engravidar. Leve seu marido, puxe pela orelha, né? Leve É, ele para o consultório para comer bem também, né? Para vocês isso. terem uma gestação tranquila, porque a gente acaba enviando a gestante para a nutricionista quando o problema já está feito, né? Esse é o problema. E a gente não É. tem necessidade disso. A gente pode enviar para começar, né? Para a gente ter um acompanhamento bem legal. Muito obrigado por tudo aí. Você foi mega disponível com a gente. Quem não Eu que segue, agradeço. segue aí o perfil da Natália. Ela dá bastante dica aí. Ela é blogueirinha também, gente. Então ela tá sempre com umas roupas bonitas, coisas assim. É. Dá umas A dicas gente legais gosta de de coisa de roupa. mulher, a gente adora. É, ela é famosa no Brasília. Mas muito obrigado mesmo. Precisando também, estou à disposição do que precisar em relação a percentil, fazer live sobre isso, a gente combina e faz. Ok? Pode falar o Joia, que você quiser joia. aí para finalizar e a gente já encerra. Muitíssimo obrigada pelo convite. Adorei. Adorei entrar nesse mundo também dos médicos e ver que vocês deixam a gente à vontade para poder estudar junto com vocês, porque tem muita coisa que eu entendo que nós não exercemos de maneira direta,
mas vocês ajudando a gente a entender, a gente consegue, inclusive, guiar melhor esse paciente para a especialidade que ele possa ir e ter esse olhar realmente mais amplo é extremamente importante para o paciente. O paciente tem muito a ganhar com isso e trazer a informação assim de graça para as pessoas, eu acho que é incrível, é o que realmente todo mundo precisa, porque a informação é algo que ninguém te rouba, uma boa informação, né? É a única coisa que ninguém nunca nos rouba. Então, vamos atrás de bons profissionais. E é isso, muito obrigada pelo convite, adorei. Pessoal, só seguir lá, sigam o Flávio aqui também, Sigam. porque essa vai ser só a primeira de muitas. Não, vamos fazer mais. Pessoal, só passando aí as últimas notícias. Quinta-feira a gente tem uma live com a doutora Adriele, que é uma neuropediatra. A gente vai falar sobre autismo. Vamos falar dos fatores epigenéticos. Vai ser uma questão bem legal aí da gente comentar. Muito obrigado à presença de todo mundo, dos seguidores da Natália, dos meus seguidores, da família, amigos. Eu vi que tem até uns haters aí. A gente vai começando a ter mais seguidores, a gente começa a ter haters também. Mas Eu outro não vi dia isso não, gente. eu vi, eu Nem vi. vi. Outro dia eu vi o Ítalo Marcílio falando uma coisa. Você só começa a fazer sucesso na internet quando você tem haters. Então agora eu tenho haters, então a gente está fazendo sucesso. Não, ó, quem roubou a cena aqui foi a dona Solange, que arrasou, apoiou a gente Ela é do começo ao demais. final, adorei. Obrigada, Ela viu? é. É isso Muito aí. bom, muito bom. Gente, boa Obrigada, viu, noite. galera? A live vai para o YouTube depois, vai ficar salva aí 24 horas. E depois a gente joga no canal do YouTube. E depois mandem aí sugestões para a gente combinar uma nova live aí com a Natália. Sigam ela, seguidores dela me sigam também. Boa noite para todo mundo e tchau. Até mais.